Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Rivalidade ardente. Raquel Hyde. Este livro é dedicado ao Matt, o Frog do meu Toad. Prólogo. Outubro de 2016. Montreal. Shane Hollander estava à beira de perder a cabeça, pelo menos, do mais perto disso a que se permitia. Tinha suportado 2 tempos e 12 minutos de um dos jogos de hóquei mais frustrantes que já havia jogado. Deveria ter sido uma vitória gloriosa em casa para os Montreal Voyageurs contra seus arquirrivais, os Boston Bears. No entanto, a partida tinha sido uma humilhação de lavada, o placar estava em 4-1 para o time de Boston e restavam menos de 8 minutos. Shane tivera nada mais, nada menos do que 5 oportunidades belíssimas de marcar ponto. Dera passes que nunca deveriam ter sido desperdiçados. Mas foram. E os Bears se aproveitaram dos erros dos Voyageurs. Um jogador mais que qualquer outro. O homem mais odiado de Montreal, Ilya Rozanov. A rivalidade quase centenária entre os times da NHL de Montreal e Boston tinha, ao longo das últimas 6 temporadas, se personificado entre Hollander e Rozanov. A animosidade intensa entre os dois era evidente até mesmo para os torcedores dos assentos mais distantes e baratos. Hollander se abaixava no círculo do face-off naquele momento, de frente para Rozanov, enquanto o juiz se preparava para soltar o disco depois do segundo gol do russo naquela partida. Tá aproveitando a noite? Perguntou Rozanov, animado. Seus olhos cor-de-mel reluziam como sempre faziam quando ele enchia o saco. Vai se fuder, rosnou Hollander. Ainda dá tempo de um hat-trick, acho, ponderou Rozanov, sua fala quase incompreensível com o sotaque pesado e o protetor bucal. Quer que eu faça agora, ou espero até o último minuto? Assim teria mais emoção, sim? Hollander cerrou os dentes no próprio protetor bucal e não respondeu. Cale a boca, Rozanov, mandou o juiz. É meu último aviso. Rozanov parou de falar, mas conseguiu encontrar um jeito ainda mais eficiente de tirar Hollander do sério e deu uma piscadinha. Logo em seguida, ganhou o face-off. Caralho! Jean-Jacques Boisial, o gigante haitiano-canadense da defesa dos Voyageurs, atirou o taco na parede do vestiário do time. Chega disso, JJ, falou Shane, mas não havia ameaça substancial por trás de suas palavras. Para deixar claro que não estava no clima de brigar nem de discutir com ninguém, ele seguiu para sua cabine. O parceiro de ala esquerda de Shane, Hayden Pike, se sentou ao lado dele, como sempre. Você tá bem? Perguntou Hayden baixinho. Respondeu Shane, com a voz xoxa. Ele tombou a cabeça para trás até ela tocar a parede gelada, e fechou os olhos. Usar a palavra passional para descrever os torcedores de hóquei de Montreal seria um baita de um eufemismo. Chegava a ser absurdo o quanto a cidade amava os Voyageurs. A arena deles era um dos piores lugares para times visitantes irem jogar, porque encaravam não só um dos melhores times da liga, mas também a torcida mais barulhenta, que não tinha problema algum em deixar claro para os jogadores o escopo de sua decepção. Porém, quando os torcedores de Montreal ficavam devastados para valer, como naquela noite, recorriam a um silêncio quase absoluto. E esse era o som de que Shane Hollander menos gostava. Sabe o que seria irado? Perguntou Hayden. Sabe aquele filme, Uma Noite de Crime? Em que deixam as pessoas, tipo, infringirem leis e tal por uma noite, sem consequências? Acho que sim, disse Shane. Cara, se isso existisse mesmo, eu aniquilaria o Rozanov. Shane riu. Não tinha como discordar que estraçalhar a cara convencida do russo seria no mínimo um pouco satisfatório. O treinador entrou no vestiário e comunicou sua decepção com uma calma impressionante. Estavam bem no início do campeonato, tinha sido a primeira partida regular contra Boston na temporada, se vinham trabalhando bem na maior parte dos jogos. Aquilo tinha sido apenas uma pedra no sapato. Iriam superar. E então chegou a hora de encarar a imprensa.
Naquele momento, Shane preferiria ver uma matilha de lobos famintos adentrando o recinto, mas ele sabia que não havia meio de se esquivar dos repórteres. Era sempre especificamente com ele que queriam falar depois de todas as partidas, e sobretudo depois de jogos em que enfrentava Rozanov. Shane tirou a camisa do time, ensopada de suor, para que a camisa de treino por baixo, com a marca da CCM, fosse vista pelas câmeras. Fazia parte de seu contrato de patrocínio. Um semicírculo de câmeras, luzes e microfones se formou ao redor dele. Boa noite, pessoal, cumprimentou Shane, cansado. Eles fizeram suas perguntas entediantes, e Shane deu respostas entediantes. O que é que poderia dizer? Eles tinham perdido. Era um jogo de hóquei, um time perdeu, e esse time foi o dele. Quer saber o que o Rozanov acabou de dizer sobre você? Indagou um dos jornalistas, ávido. Aposto que foi algo legal. Falou que queria que você tivesse jogado hoje. A multidão de repórteres fez silêncio. Esperando. Shane riu pelo nariz e sacudiu a cabeça. Bem, nós vamos jogar em Boston daqui a 3 semanas. Podem avisar a ele que eu com certeza vou estar lá. Os jornalistas riram, felizes da vida por terem recebido material para publicar acerca da rixa Hollander versus Rozanov naquela noite. 1 hora mais tarde, depois do banho, de trocar de roupa e de até que enfim ficar sozinho, Shane pegou o carro e foi embora. Não para a cobertura em Westmont, mas para o lugar do qual ninguém sabia. Shane só passava algumas noites por ano no pequeno condomínio no platô. Era onde ia quando queria garantir privacidade total. Parou no estacionamento minúsculo atrás do prédio de 3 andares, entrou pela porta dos fundos e subiu depressa a escada até o último andar. Sabia que os outros 2 estavam desocupados porque era dono deles também. Shane alugava o térreo para uma boutique de utensílios de cozinha finos, que havia encerrado o expediente horas antes. O apartamento do 3º andar parecia ser bem o que era mesmo, um imóvel para exibição, decorado por um designer de interiores profissional. Tecnicamente, era o apartamento que seria usado como modelo para vender este e o de baixo. Isso se Shane tivesse interesse em vendê-los. O que, ele disse a si mesmo, sem dúvidas faria. Em breve. Vinha-se dizendo isso havia mais de 3 anos. Shane foi até a geladeira de aço inoxidável e pegou uma das 5 garrafas de cerveja, as únicas coisas no refrigerador impecável. Tirou a tampa e se sentou no sofá de couro preto na sala de estar. Ficou em silêncio, tentando ignorar a maneira como seu estômago se embrulhava em noites assim. Bebeu a cerveja depressa, torcendo para o álcool pelo menos ajudar a entorpecer a decepção que sentia consigo mesmo. A repulsa de sua própria fraqueza. Ele precisava abafar tudo porque sabia que não faria nada para consertar esse caos. Fazia 6 anos que tentava. A batida na porta veio quase 40 minutos depois. Tinha-se passado tanto tempo que Shane por pouco não convencera a si mesmo a ir embora. Botar um ponto final naquela babaquice. No entanto, é claro, não tinha feito isso. E, mesmo se a batida tivesse demorado horas mais, Shane ainda assim estaria sentado naquele sofá, à espera. Ele abriu a porta. Caralho, por que demorou tanto? Perguntou, resmungando. A gente saiu para comemorar. Tivemos uma grande vitória hoje, sabe como é. Shane recuou para deixar o russo alto e sorridente entrar no apartamento. Vim embora assim que deu, falou Rozanov em um tom menos provocativo. Não queria chamar a atenção, né? Claro. E foi a última palavra que Shane falou antes de a boca de Rozanov se chocar com a sua. Shane agarrou a jaqueta de couro dele com as 2 mãos e o puxou para mais perto, beijando-o até perder o fôlego. Quanto tempo você tem? Indagou Shane depressa quando eles se soltaram para respirar. Umas 2 horas. Merda. Ele beijou Rozanov mais uma vez, com força e sede. Meu Deus, como precisava daquilo. Daquela coisa péssima e absurda. Você tá com gosto de cerveja, falou Rozanov. E você tá com gosto daquele chiclete horrível que você masca. É o que me ajuda a não fumar. Cala a boca. Eles agarraram e direcionaram um ao outro até chegarem ao quarto, onde Shane jogou Rozanov com força na parede e continuou a beijá-lo.
Sentiu o deslizar familiar da língua do rival em sua boca, e passou a própria língua sobre dentes que tinham sido consertados e substituídos sabe-se lá quantas vezes. Ele queria muita coisa naquela noite, mas os dois não tinham tempo para tanto assim. Rosanov o agarrou e o empurrou para a cama. Shane observou outro homem largando a jaqueta no chão e tirando a camisa. Havia uma corrente de ouro presa, torta, ao redor do pescoço de Rosanov. O crucifixo brilhante estava colado na clavícula esquerda logo acima da famosa, e ridícula, tatuagem de um urso cinzento rosnando, pela Rússia. Eu fiz antes de jogar pelos Bears, no peito. Shane faria a piada dela mais tarde. Naquele instante, só conseguia assistir a Rosanov se despindo, e tarde demais se deu conta de que deveria estar fazendo o mesmo. Os dois tiraram tudo, e Rosanov caiu em cima de Shane, beijando-o e movendo a mão para baixo para agarrar o pau, já vergonhosamente duro. Shane se arqueou para o toque, fazendo sons bobos e desesperados. Relaxa, holandês, disse Rosanov, roçando a orelha de Shane com os lábios. Vou te comer do jeito que você quer, sim? Sim. Shane suspirou, sendo tomado por uma mistura de alívio e humilhação. Rosanov deslizou por seu corpo, beijando, chupando, lambendo, até chegar ao pau de Shane. Não se demorou mais com provocações. Botou tudo na boca, e Shane se sentiu grato por estarem sozinhos no prédio, porque seu gemido ecoou pelo quarto escassamente decorado. Ele se ergueu sobre os cotovelos para conseguir observar. Parte dele queria se reclinar na cama e fechar os olhos, se deixar acreditar que era qualquer outra pessoa que não Ilha Rosanov lhe dando tanto prazer. Mas a maior parte dele queria ver exatamente quem era. Rosanov era um homem estonteante. Cachos castanho claros que sempre estavam desgrenhados caíam sobre seus olhos cor de mel e as sobrancelhas escuras e grossas. O maxilar firme e o queixo pontudo estavam cobertos de barba por fazer. Seu sorriso era levemente torto e moroso, e os dentes, brancos de um jeito nada natural devido ao fato de a maioria não ser de verdade. O nariz era torto, por ter sido quebrado mais do que apenas algumas vezes, mas essa porra só servia para lhe dar um que ainda mais sisudo. E para um russo que morava em Boston, sua pele era muito mais dourada do que tinha qualquer direito de ser. Shane o odiava pra caralho. Mas Rosanov chupava bem pra caramba, e ele, por algum motivo, estava disposto. Shane odiava aquilo, mas havia pelejado muito para proteger o que tinha, e continuaria a fazê-lo contanto que Rosanov estivesse disposto. Com a vida que levavam, não era algo fácil de se conseguir. Talvez, quando começaram, 7 anos antes, os dois não esperassem que suas vidas, a famosa rivalidade, chegariam ao ponto em que se encontravam atualmente. Talvez já devessem ter parado àquela altura. Contudo, apesar de ser bem errado, também era confortável. Era familiar. E era o mais perto de algo seguro que qualquer um dos dois teria um dia. Era só isso. Rosanov continuou com a boca talentosa no pau de Shane, que pegou o lubrificante de cima da cômoda bem equipada e o jogou na cama. Rosanov pegou a bisnaga sem parar o que estava fazendo e botou um pouco nos dedos para começar a abrir Shane. Essa nunca era a parte favorita de Shane, porque ele sempre se sentia vulnerável pra cacete. Se sentia fraco e ridículo todas as vezes que ficavam juntos daquela maneira, mas a sensação sempre aumentava quando Rosanov enfiava os dedos nele. Em consequência, a preparação costumava levar um tempinho. Rosanov, por outro lado, sempre parecia em plena tranquilidade. Ele era bom naquilo, e sabia. Tirou o pau da boca com uma lambida na cabeça que deixou Shane todo arrepiado e falou. Relaxa, sim? Não é muito tempo, mas é suficiente. Shane respirou fundo e expirou devagar. Odiava tanto aquela voz no gelo e nas entrevistas que via na televisão, em que Rosanov o ridicularizava com um tom irritante de provocação. Porém, ali, na cama, o timbre de Rosanov era paciente e gentil, a voz era suave e o sotaque ia se enrolando com elegância na língua estrangeira. Shane relaxou enquanto Rosanov o abria com dedos firmes e plantava beijos de língua na parte interior de suas coxas. Quando ficou pronto, Shane deu uma camisinha para Rosanov sem dizer nada antes de se virar e ficar de quatro. Não conseguia olhar para ele. Naquela noite, não. Não depois da derrota humilhante. Rosanov pareceu entender. Entrou em Shane com cuidado, não com a selvageria que adotara tantas vezes antes. Seus movimentos eram lentos e cautelosos. Shane sentiu as mãos grandes em seus quadris e na cintura, segurando-o firme enquanto Rosanov botava para dentro. Sentiu até mesmo os dedos de Rosanov roçando gentilmente na sua lombar. Pronto. Isso que você queria, sim? Sim. Porque era mesmo. Era o que sempre queria.
Rosanov começou a meter, e Shane gemeu. Nunca levava muito tempo para começar a gemer, arquejar e pedir por mais. Cacete, Hollander. Você ama isso. Shane respondeu ficando, sem sombra de dúvidas, vermelho feito um tomate. Mas não dava para negar. Se não soubesse que o prédio estava vazio fora eles dois, Shane teria se preocupado com a barulheira que fazia enquanto Rosanov comia. Mas se sentia seguro ali, então se soltou. Gritou a cada metida, e talvez tenha dito o nome de Rosanov diversas vezes. Shane torcia mesmo para que ninguém pudesse ouvir os dois. Quando Rosanov se inclinou para pegar o pau de Shane com a mão escorregadia, Shane ficou desesperado pelo êxtase e começou a jogar o quadril para trás. Era naquele ponto em que sempre se lembrava de por que não podia abrir mão daquilo. Era bom demais. Vai gozar pra mim, Hollander? Hollander ia, sim. Dito e feito. Socou o colchão e praguejou alto, cobrindo a mão de Rosanov com seu prazer. Rosanov acelerou atrás dele, fazendo espasmos percorrerem pelo corpo de Shane a cada metida. Quando começou a ser demais para Shane, Rosanov parou e gritou ao pulsar dentro dele. Depois, ficaram deitados de barriga para cima, um ao lado do outro, e Shane sentiu a culpa e a vergonha que sempre batiam quando acabava. Bem, alguma coisa você ganhou hoje, brincou Rosanov. Porra, vai se fuder. Shane levantou o braço para dar o dedo do meio, mas, enquanto olhava de cima, Rosanov agarrou seu punho e puxou Shane para cima de seu peito. O sorrisinho brincalhão de Rosanov sumiu enquanto sustentava o contato visual, e Shane de repente se sentiu sem ar. Continua com essa tatuagem idiota aí, pelo visto, disse Shane depressa para se distrair do que quer que estivesse acontecendo. Au, respondeu Rosanov, e o sorrisinho irritante foi voltando para seu rosto. O urso sentiu sua falta. Shane riu pelo nariz. Sentiu mesmo, se insistiu Rosanov. Dá um beijinho nele. Shane revirou os olhos, mas baixou mesmo a cabeça para o peito de Rosanov. Só que, em vez de botar os lábios na tatuagem, ele prendeu o mamilo de Rosanov de leve entre os dentes e puxou. Porra, falou Rosanov, sugando o ar por entre os dentes. Como pedido de desculpas, e também porque Shane sabia que o excitaria ainda mais, ele passou a língua no mamilo sensível. Rosanov enfiou os dedos no cabelo de Shane e guiou a boca dele de volta à sua. Depois de um beijo longo e estranhamente carinhoso, Shane levantou a cabeça e viu que Rosanov estava, mais uma vez, olhando para ele de um jeito muito sério. Engoliu em seco, mas não disse nada enquanto Rosanov fazia cafuné. Torceu para o medo que sentia não estar aparente em seu rosto. Você é muito lindo, disse Rosanov de repente, e de um jeito bastante fatual. Shane não soube ao certo como reagir. Não eram muito de dizer coisas um para o outro. Não daquele jeito. O homem mais atraente da NHL, de acordo com a Cosmopolitan, brincou Shane. Era só assim que sabia falar com Rosanov, fora quando gritava obscenidades a ele. Um bando de idiotas, reclamou Rosanov, o feitiço ia se quebrando. Me botaram em quinto lugar. Quinto. E é pra agradecer. Rosanov rolou na cama, prendendo-o ao colchão. Shane olhou para ele, rindo. Tenho que ir, anunciou Rosanov, e sua voz soava verdadeiramente triste por isso. Banho primeiro, mas depois preciso voltar para o hotel. Eu sei. Tomaram banho juntos, e Shane ficou de joelhos porque não podia deixá-lo ir embora sem sentir seu gosto antes. Rosanov soltou um murmúrio de aprovação enquanto pairava sobre Shane na ducha espaçosa. Suas mãos firmes acariciaram a cabeça de Shane e os dedos compridos se envolveram no cabelo molhado. Shane olhou para cima e viu Rosanov observando com aquele sorrisinho torto. Shane imediatamente fechou os olhos e sentiu as bochechas corando e, para sua vergonha, o próprio pau ficando duro. Já era ruim o bastante o tanto que amava ser comido, amava ter um pau na boca. Mas ter que ser aquele filho da puta, a ponto de, nas ocasiões extremamente raras em que não era, Shane acabar passando vontade. Então talvez não fosse só o caso de a situação ser conveniente. Mas essa era uma coisa em que Shane não queria pensar. Ele levou Rosanov até o limite e depois tirou a boca, levando o clímax no queixo e nos lábios, provavelmente no pescoço também. A evidência foi lavada rapidamente, se esvaindo pelo ralo, e Shane caiu sentado, apoiado na parede do chuveiro. Ele esfregou as mãos no rosto e puxou os joelhos para o peito. Ouviu Rosanov arquejando em russo. Caralho, soltou Rosanov, ainda parado com a cabeça tombada para trás, na parede de azulejo de frente para Shane. Tem praticado, Hollander?
Não, grunhiu Shane. Não? Está se guardando para mim? Shane não respondeu, o que foi basicamente uma confirmação. Rosanov riu. Você precisa trepar, Hollander. Ficar esperando por uma foda rápida que só acontece de tempos em tempos não é saudável. Eu não fico esperando, retrucou Shane. Não era mentira. Ele obviamente não era 100% hétero, mas transar com mulheres não era repulsivo. Só não era tão bom quanto com homens. Com um homem em particular. Mais mulheres eram uma escolha segura, fácil e amplamente disponível. E talvez, se continuasse tentando, podia ser que acabasse encontrando uma com quem quisesse passar mais do que apenas uma noite. Alguém que finalmente poderia botar um fim ao que quer que aquilo ali fosse. Rosanov desligou a água e estendeu a mão. Shane revirou os olhos, mas a aceitou, deixando Rosanov ajudá-lo a ficar de pé. Peito a peito, Shane observou a água escorrendo do cabelo de Rosanov para seu ombro e em direção ao umbigo. Rosanov colocou a mão no rosto de Shane e o puxou para cima. Olhou para ele cheio de carinho, com um sorrisinho nos lábios, e então o beijou. Eu arruinei você, comentou Rosanov quando se separaram. Ninguém mais serve. Puta que pariu, vai se fuder. Que boca suja. Não me diga. Preferia quando ela estava em mim. Cacete, Rosanov. Shane empurrou o outro homem para a parede do chuveiro e o beijou com agressividade. Era sempre assim. Empurrões, palavrões trocados e uma luta por controle até um dos dois ceder e eles se permitirem ao prazer que tanto desejavam. Preciso mesmo ir, falou Rosanov, mas seus dentes ainda raspavam o maxilar de Shane. Eu sei. Desculpa. Por quê? Não ligo. Acho que já acabamos por aqui de qualquer forma, não acabamos? Rosanov parou de beijá-lo e olhou para ele, pensativo. Acho que sim. Saíram do box e se vestiram depressa. Shane tirou a manta de cima da cama e a jogou na máquina de lavar. Ia deixar o lugar um brinco, como o havia encontrado. 3 semanas, então, disse Rosanov, parado à porta, pronto para ir embora. Isso. Rosanov assentiu, e Shane pensou que ia ser só isso, mas então o outro homem sorriu e perguntou. Fui eu hoje? O que foi você? A sua distração. No gelo hoje à noite. Shane levou um momento para entender o que estava sendo sugerido. Vai. Se. Fuder. O sorriso de Rosanov se alargou. Não conseguiu nem jogar de tanto pensar no meu pau, né? Boa noite, Rosanov. Ele soprou um beijinho ao sair pela porta, deixando Shane furioso e estranhamente aliviado. Foi bom ter se lembrado do fato de que, na verdade, não gostavam um do outro. Shane pegou outra cerveja na geladeira e se sentou no sofá para esperar a manta terminar de lavar. Estava tarde e ele estava exausto, mas não ia dormir ali. Deveria mesmo conversar com um corretor a respeito de vender o prédio. Iria vender o edifício, ficar na bosta do quarto de hotel quando o time jogasse em Boston e não escapuliria durante a noite para ir à cobertura de Rosanov. Iria colocar um ponto final nessa história e seguir em frente. Shane percebeu, ao bolar o plano, que estava passando os dedos nos lábios, que ainda formigavam com a lembrança da boca de outro homem pressionada neles. Sabia que fazer planos para terminar aquilo era inútil. Contanto que lhe fosse oferecido, Shane jamais conseguiria dizer não. Parte 1. Capítulo 1. Dezembro de 2008. Regina. Ilha Rosanov desbravou o frio mordaz do estacionamento do hotel até o ônibus do time. Como a maior parte dos colegas, era sua primeira vez na América do Norte. Supusera que isso deixaria mais perturbado, mas Saskatchewan não tinha nada a ver com Nova York. Ali, não havia nada para chamar a atenção que não fosse o frio e o hóquei, e essas eram duas coisas com as quais os russos tinham bastante familiaridade. Faltavam 2 dias para o Natal, só que, para os melhores jogadores adolescentes de hóquei, o Natal significava os campeonatos juniores mundiais de hóquei. Para a ilha, significava uma oportunidade de finalmente descobrir qual era a de Shane Hollander. O canadense de 17 anos era um fenômeno e tanto. Ilha estava cansado de ouvir o nome dele, que causará tanto rebuliço no mundo do hóquei que até em Moscou era difícil escapar do falatório em relação ao Hollander. Ele e Ilha estavam elegíveis para a escalação de entrada na NHL que aconteceria em junho, e os rumores apontavam que os dois seriam a primeira e a segunda escolha. Por outro lado, a respectiva ordem dessas escolhas dependia de a quem você perguntava. Ilha sabia a resposta dele.
Nunca tinha conhecido Shane Hollander. Nunca tinha jogado contra ele. Mas já estava determinado a destruí-lo. E começaria levando a Rússia a uma vitória com medalha de ouro, bem ali no próprio país de Hollander. Em seguida, voltaria com o time a Moscou para o campeonato. Depois, com certeza, seria o primeiro escalado da seleção. Aquele era o ano de Ilya Rozanov. Desde que tinha 12 anos, era esperado que 2009 fosse o ano em que romperia no palco do mundo. Nenhum farsante canadense ia mudar isso. O time russo chegou no rink para o treino agendado na cola do horário reservado ao time adversário. Ilya parou com alguns dos colegas para ver os canadenses se exercitando. As camisas de treino não tinham nomes, então só conseguiu identificar Hollander quando o treinador assistente o mandou chispar para o vestiário. O cronograma do rink de treinamento era bastante apertado. Foram para o gelo assim que a máquina de nivelamento terminou o trabalho. O rink era pequeno, e meio qualquer coisa. Os jogos de verdade aconteceriam em uma arena bem maior no centro da cidade. Havia algumas poucas pessoas sentadas nas arquibancadas, vendo o time russo praticar. Alguns olheiros, sem dúvida, além de familiares que de fato tinham vindo da Rússia, assim como alguns torcedores de hóquei fanáticos ali da região. Na metade do treino, Ilya viu um rapaz sentado algumas fileiras acima do banco de penalidade, usando um boné e uma jaqueta escrito Time Canadá. Ele estava entre um homem e uma mulher, provavelmente seus pais. Era difícil de enxergar ali do rink, mas Ilya pensou que talvez fosse Hollander. A mãe dele era japonesa ou algo do tipo, não era? Ele tinha quase certeza de que havia lido algo a respeito em algum lugar. Quer se juntar a nós, Rozanov? Gritou o treinador em russo, do outro lado da pista. Ilya se virou e ficou envergonhado ao ver o restante do time ao redor do treinador. Ele não gostou que Hollander, se é que era Hollander mesmo, se estivesse ali assistindo. Ou talvez tivesse gostado, sim. Podia ser que Hollander estivesse nervoso com a ideia de ter que encará-lo mais para a frente no torneio. Talvez estivesse se sentindo ameaçado. E deveria mesmo. Depois do treino, Ilya tomou banho e se vestiu depressa. Voltou para o rink e ficou atrás do vidro para observar a arquibancada. Hollander e os pais tinham ido embora. O time eslovaco assumirá o gelo para a vez deles de treinar. Ilya deu de ombros e foi até uma máquina de guloseimas. Comprou uma lata de Coca-Cola e ficou se perguntando se deveria dar uma escapulida para fumar um cigarro antes de voltar para o ônibus. Fechou o zíper do casaco escrito Time Rússia até o queixo e saiu por uma porta lateral. Estava frio pra cacete. Ele se recostou na parede do prédio de tijolos, enfiou a coca no bolso do casaco e pegou um cigarro e o isqueiro. Você só deveria fumar ali, se indicou alguém. Ilya levou um instante para traduzir todas as palavras. Ele se virou e viu a pessoa que agora definitivamente reconhecia como Shane Hollander. O cara tinha uma aparência bem distinta. Algumas de suas feições claramente vinham da mãe, seu cabelo preto e os olhos bastante escuros, mas o pai era de alguma descendência anglo-europeia qualquer. A pele, no entanto, era impecável. De um jeito que chegava a distrair. Lisa e bronzeada com, se essa era a característica mais chamativa, um respingar de sardas escuras no nariz e nas maçãs do rosto. Como? Perguntou Ilya. Até mesmo uma pergunta simples soava idiota no sotaque dele. A área de fumantes é pra lá. Hollander apontou para um canto distante no estacionamento, ao lado de um amontoado enorme de neve. Onde parecia estar ventando muito. Ilya se recostou na parede e acendeu o cigarro. Paizinho de merda. Já não bastava não poder fumar em local fechado nenhum, ainda precisava ficar na porra da neve para dar um trago? Me admira você fumar, comentou Hollander. Ok, respondeu Ilya, soltando a fumaça em um suspiro demorado por entre os lábios. Veio um silêncio desconfortável, e aí Hollander voltou a tentar puxar assunto. Eu queria mesmo te conhecer, falou ele, estendendo a mão. Shane Hollander. Ilya o encarou, depois sentiu os lábios se repuxando um pouco. Sim, disse. Ele apertou o cigarro entre os lábios e cumprimentou Hollander. Você é um jogador muito bom de se assistir. Eu sei. Se Hollander estava esperando Ilya retribuir o elogio, ele que esperasse sentado. Quando Ilya não disse mais nada, Hollander mudou de assunto. Seus pais vieram com você? Não. Ah. Isso deve ser difícil. Com a chegada do Natal e tudo. Ilya teve dificuldade de traduzir tantas palavras, depois falou. Está bem. Hollander enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta.
Frio, né? Sim. Os dois se apoiaram na parede juntos, lado a lado. Ilha virou a cabeça para olhar para Hollander, que era uns bons 10 centímetros mais baixo que ele. O cara era interessante de se ver. As bochechas estavam rosadas por causa do frio, e a respiração saía em nuvens brancas por entre os lábios cor-de-rosa. Ano que vem vai ser em Ottawa. A cidade onde eu nasci, falou Hollander. Ilha terminou o cigarro e jogou a bituca no chão. Decidiu fazer um esforço, já que o cara parecia tão determinado a conversar com ele. Ottawa é mais animado? Hollander riu. Do que aqui? Não sei. Um pouco. Mas é frio igual. Seus pais estão aqui. Para o campeonato. Aham. Vieram, sim. Eles sempre tentam me ver jogar, onde quer que seja. Legal para você. Pois é. Eu sei. Eles são incríveis mesmo. Ilha não tinha mais nada a acrescentar, então ficou em silêncio. Acho melhor eu ir nessa. Estão me esperando, falou Hollander. Ele se afastou da parede e se virou para encarar Ilha. Os olhos de Ilha foram direto para as malditas sardinhas. Hollander estendeu a mão de novo e disse: Boa sorte no torneio. Ilha aceitou o cumprimento e sorriu. Você não vai ser tão amigável quando a gente derrotar vocês. Isso não vai acontecer. Ilha sabia que Hollander acreditava de verdade nisso. Que ele venceria a medalha de ouro e seria a primeira escolha da NHL porque era a porra do príncipe do hockey. Talvez Hollander esperasse que Ilha lhe desejasse boa sorte também, mas Ilha só soltou a mão e se virou para voltar ao rink. No carro, Shane contou aos pais que tinha conversado com Ilya Rozanov. E como ele é? Perguntou a mãe. Meio babaca, respondeu Shane. Asterisco. Quando o último jogo do torneio acabou, o time canadense teve que sofrer mais uma humilhação. Os russos pararam um pouco de comemorar e se enfileiraram para que os adversários pudessem cumprimentar uns aos outros, uma demonstração de espírito esportivo que, naquele momento, Shane não sentia no coração. Para começo de conversa, o time russo tinha jogado sujo. Tinha odiado jogar contra eles. Em segundo lugar, Ilya Rozanov era bom pra caralho. Chegava a dar raiva. E, ao longo do torneio, a imprensa tinha se esforçado muito para construir uma rivalidade entre os dois. Shane tentava ignorar os jornalistas, mas era possível que estivessem botando lenha na fogueira de seu ódio. Quando chegou a Rozanov na fila de cumprimentos, viu os flashes das câmeras ao redor deles. Fez questão de olhar o russo bem nos olhos quando, com a voz rígida, disse: Meus parabéns. Rozanov deu um sorrisinho e falou: Vejo você na escalação. Colocaram uma medalha de prata ao redor do pescoço de Shane, mas, pelo tanto que ele não a queria, não teria feito diferença se o Adorno fosse um rato morto. Com respeito, suportou ouvir o hino nacional da Rússia, pestanejando para conter as lágrimas que se recusava a deixar cair, e então finalmente teve permissão de sair do gelo. Não era para ter sido daquele jeito. Ele deveria ter levado o ouro ao país jogando onde nasceu. Era o que a nação esperava. Toda a torcida do Canadá estivera sobre seus ombros de 17 anos, e ele decepcionara a todos. Em cada face-off que havia tido contra Rozanov, o russo lhe encarara bem nos olhos e sorrira. Não era qualquer um que conseguia abalar Shane com facilidade, mas aquele sorrisinho sempre o desconcertava. Vai ver, era só isso, depois de uma vida jogando num nível acima de todo mundo, Shane finalmente tinha encontrado alguém à sua altura. Ele tinha certeza de que era só isso mesmo. Capítulo 2. Junho de 2009. Los Angeles. Shane, pode chegar um pouco mais perto de Ilya, por favor? Ele sentiu o braço de Ilya Rozanov roçar no seu quando se aproximou do oponente como o fotógrafo requisitara. Perfeito. Beleza, rapazes, sorriam. Os olhos de Shane foram bombardeados por flashes de câmeras. Ele estava colado em Rozanov, que parecia ter crescido mais alguns centímetros desde janeiro. À direita de Rozanov, estava um defensor estadunidense que tinha sido escolhido em terceiro lugar pelo Fênix. Rozanov tinha sido escolhido em primeiro. Shane tinha passado os 6 meses desde o Campeonato Mundial Júnior um tanto obcecado por Ilya Rozanov. Os dois até que tinham bastante em comum, em termos de carreira. Ambos eram capitães de seus respectivos times, e haviam levado seus times ao campeonato naquela temporada. Os dois tinham sido indicados como os MVPs da liga e dos playoffs, ou seja,
como os jogadores mais valiosos, e ambos tinham sido os maiores pontuadores de suas respectivas ligas. A única diferença entre os dois era que Shane tinha uma medalha de prata em casa, e Rozanov tinha uma de ouro. E agora Shane tinha ganhado o segundo lugar mais uma vez. Depois de uma vida inteira sempre chegando em primeiro quando se tratava de hóquei. Era um desgraçado mesmo. Mas não era o fim do mundo. Shane fora escalado pelos Montreal Voyageurs, que, além de serem a franquia mais lendária da liga, também ficavam baseados a 1 hora de carro de sua cidade natal, Ottawa. Era adequado para Shane, que era fluente tanto em francês quanto em inglês, e que sempre tivera muito respeito pelos Voyageurs, apesar de ter crescido sendo torcedor de Ottawa. Mas não adiantava ser escolhido em segundo lugar doía. Para piorar o drama do dia, Rozanov tinha sido escalado pelos arquirrivais de Montreal, os Boston Bears. Shane sabia que não havia mais para onde correr, sua carreira seria inescapavelmente ligada à de Rozanov. Se um dos dois tivesse sido escalado pela Conferência Oeste, talvez a rivalidade nunca tivesse deslanchado. Mas as coisas iam ficar intensas. O que não significava que Shane agora tinha que ser mal educado com Rozanov. Parabéns, falou, virando para trocar um aperto de mão com Rozanov quando os fotógrafos acabaram. Com um sorriso inegavelmente prepotente, Rozanov disse: obrigado. Rozanov não parabenizou Shane. O que fez foi dar a porra de um tapinha no ombro dele, como se estivesse consolando uma criança que tinha vacilado na liga infantil. Shane se desvencilhou, e estava prestes a dizer uma coisa definitivamente menos educada do que o parabéns, mas os dois foram puxados em direções opostas para darem entrevistas. Shane só foi ver Rozanov de novo quando voltou ao hotel. O saguão estava abarrotado de rapazes atléticos vestidos de terno, mas até mesmo nessa multidão Rozanov se destacava. Era um dos homens mais altos ali, e arrumado daquele jeito, com o terno azul marinho colado no corpo, parecia modelo de revista. Shane se sentiu baixinho. Tinha feito 18 anos no mês anterior, mas se sentia como uma criança. Rozanov também tinha feito 18. Uma semana antes. Uma informação que Shane sabia porque era obcecado por ele. Naquela noite, em seu quarto de hotel particular, seus pais orgulhosos estavam do outro lado do corredor. Shane não conseguiu dormir. Tinha sido um dia exaustivo e, sim, ele tinha sido escalado pela NHL. Conseguirá a coisa pela qual tinha se esforçado a vida toda. E ser escolhido em segundo não era motivo de ficar amuado. Ele não estava amuado. Não muito. Só, incomodado. Com alguma coisa. Suspirou e se levantou da cama. Botou moletom, tênis e desceu para a academia do hotel. Talvez conseguisse desligar a mente com um pouco de exercício. A academia estava vazia, felizmente. Shane subiu em uma das duas esteiras e começou a correr em um ritmo lento. Não colocou fones de ouvido, só se deixou levar pelo barulho da máquina. Não percebeu quando mais alguém entrou. Só reparou que não estava mais sozinho quando outro homem subiu na esteira ao lado. Ilya Rozanov lhe cumprimentou com um movimento ligeiro de cabeça, se virou para encarar a parede branca na frente da academia e começou a correr ao lado de Shane. Shane tentou ignorar a presença de Rozanov. Não tinha nada esquisito naquilo, o cara provavelmente tivera dificuldade de dormir também. Ou vai ver, ele sempre ia à academia depois da meia-noite. Ou então o fuso horário podia estar bagunçando seu sono. Ou talvez. Rozanov aumentou a velocidade da máquina. Não olhou para Shane. Como Shane era pirracento e competitivo, aumentou a velocidade também, indo ligeiramente mais rápido. Em 1 minuto, Rozanov fez o mesmo, aumentando a intensidade e esperando em silêncio Shane alcançá-lo. Shane olhou para o cara e viu um sorrisinho em seus lábios. Shane meneou a cabeça e se segurou para não sorrir também. Depois, aumentou a velocidade da esteira. Continuaram assim, presos em uma batalha silenciosa, até ambos estarem testando os limites de suas máquinas. Assumiram uma velocidade de corrida absurda por muito mais tempo do que era confortável, e o corpo todo de Shane queimava em protesto. Porém, ele não queria parar, nem mesmo desacelerar, até Rozanov fazê-lo. O cara fumava, cacete. Shane com certeza conseguiria superá-lo. Mas Rozanov não demonstrava sinal algum de desistência. Mantiveram o ritmo por mais 1 ou 2 minutos, e Shane até que enfim apertou o botão de emergência, depois desceu da máquina cambaleando. Se apoiou na parede dos fundos, arquejando para recuperar o fôlego, antes de escorregar para o chão. Rozanov parou a própria máquina e ficou segurando a barra de apoio. Porra, sarfou Shane.
Rosanov riu e se acomodou no chão junto com ele, encaixando-se no canto, à frente de Shane. A regata cinza de Rosanov estava ensopada de suor. Os dois ficaram sentados com as pernas abertas, os tênis de Rosanov quase tocavam o tornozelo de Shane. Rosanov passou a mão pelo cabelo úmido em um movimento que foi mais interessante a Shane do que deveria ter sido. Rosanov era tão masculino. Shane tinha cara de criança e era baixo, além de que não conseguia criar barba por nada e mal tinha pelo no peito. Rosanov tinha quase a mesma idade dele, mas parecia ter cruzado uma linha mágica à vida adulta. Shane rapidamente voltou seu olhar ao chão, e torceu para o rubor do exercício disfarçar o vermelho nas bochechas. Que porra de dia, hein? Falou Rosanov. É, demais. Tudo o que você sonhava. Shane olhou de cara fechada para ele. Quase. Rosanov sorriu de volta. Desculpa ter arruinado seu grande dia. Vai se fuder. Montreal é legal, sim? Sim. Boston também? É, sim. Só fui algumas vezes, mas é uma cidade bacana. Rosanov assentiu. Ficaram em silêncio por um momento, e então Rosanov deu uma batidinha no tornozelo de Shane com a sola do tênis. Ei! A gente vai se ver muito. Shane levou 1 minuto. Ah! Sim. Montreal e Boston se enfrentam bastante. Vai ser interessante. Rosanov deu um longo gole na garrafa de água. Shane disse para si mesmo que só ficou olhando a forma como sua garganta pulsava porque tinha se esquecido de levar uma garrafa de água própria. Foi só quando o pomo de Adão de Rosanov parou de mexer e seus lábios ganharam cor e brilho que Shane percebeu que estava encarando. Os lábios repuxaram para cima um pouco, e Rosanov estendeu o braço, oferecendo a garrafa a Shane. Ah, tá de boa. Valeu. Rosanov balançou a garrafa para ele, e Shane a aceitou. Ele precisava de água. Seria tolice recusar. As pontas dos dedos dele se tocaram por um instante. Shane segurou a garrafa longe dos lábios e rapidamente jogou água na boca. Rosanov o observou. Foi a primeira vez que Shane sentiu. Foi como se a atmosfera na academia tivesse ficado mais densa. Tudo dentro deles unia e se inquietava, como se ele estivesse prestes a pular de um avião. Ele não sabia se Rosanov sentia algo. Porém, naquele momento, Shane queria alguma coisa. Não conseguia nem dar nome ao que quer que fosse. Devolveu a garrafa de água, e dessa vez pôde jurar que Rosanov deixou os dedos tocar em seu punho de propósito. Foi um momento que pareceu durar para sempre, mas provavelmente durou menos de 1 segundo. Shane queria que Rosanov o tocasse de novo. Shane queria tocá-lo também. Talvez Shane quisesse beijá-lo. Shane se levantou num sobressalto. Vou pra cama. Acho que a gente se vê por aí, né? Rosanov levantou o rosto, ainda sentado no chão. Você vai me ver bastante. Shane assentiu e foi embora o mais rápido possível. Esperou até voltar para o quarto antes de se deixar surtar. Que porra foi aquela? Ele nunca, meu Deus, ele tinha namorada. Ele não era. Uma namorada que você que está torcendo para que termine com você. Ela nem viajou para vir te ver ser escalado. Bem, isso era verdade. Mas ela havia acabado de começar em um novo emprego de verão. E essa foi a primeira vez no dia inteiro em que você pensou nela. Você nem ligou para ela. Tá, tudo bem. Talvez não estivesse dando certo com ela, mas, falando assim, parecia até que era a única garota com que ele já tinha feito coisas. Você tá meia bomba agora. Por ter ficado de conversa no chão da academia com outro cara. Ok, isso ele não conseguia explicar. Mas ele poderia entrar no banho e bater uma, tentando pensar na namorada ou em qualquer garota. Em qualquer coisa que não naqueles lábios avermelhados e úmidos e naquela barbinha escura e nos olhos cor de mel. Pelo resto da vida, Shane Hollander teria que conviver com o fato de que tinha terminado seu dia de escalação para a NHL batendo uma enquanto pensava em Ilya Rosanov. Capítulo 3. Dezembro de 2009. Ottawa. Ilya observou os números vermelhos iluminados no relógio do quarto do hotel indo de 23h56 a 23h57. O cômodo estava totalmente escuro. Seu colega de quarto estava no fim do corredor, junto à metade do time, assistindo às comemorações estadunidenses da véspera de Ano Novo na televisão. Ilya também tinha ido lá.
Assistir à apresentação do Black Eyed Peas, comer a batatinha e fizera piadas com os colegas. Depois, só quis ficar sozinho. 23h58. O fato de que Ottawa era a terra natal de Shane Hollander era escancarado. A cidade tinha uma fissura pelo cara. O rosto e as sardas dele estavam por toda parte, nos jornais, na televisão, nos ônibus, em banners, na lateral de prédios. Era óbvio que Hollander era da capital do Canadá. Era óbvio que a cidade era tão inofensiva e sem graça quanto ele. Os times ainda não tinham se enfrentado, e provavelmente não iriam antes do jogo da medalha de ouro. Seria uma decepção e tanto se a final acabasse não sendo entre Canadá e Rússia. 23h59. Ilha se mudaria para Boston naquele verão. Para os Estados Unidos. Ele nunca tinha passado mais do que algumas semanas por vez fora da Rússia. E sua carreira na NHL estava prestes a começar. Seria rico e famoso. Seria dono de si, longe da família. Meia-noite. Feliz ano novo, murmurou para si mesmo. Se sentou na cama e abriu o pacote de chiclete de nicotina que estava na mesa de cabeceira. Botou um na boca e franziu o senho enquanto mastigava. Ilha ouvia os fogos de artifício do lado de fora, e seus colegas de time comemorando nos quartos ao redor dele. Queria era um cigarro de verdade. Queria comer alguém. Queria descer para a academia do hotel e encontrar Shane Hollander em uma esteira. Mas Shane Hollander não estava hospedado naquele hotel. Shane Hollander provavelmente estava curtindo o ano novo com os amigos e a família em sua cidade natal perfeita que tanto o amava. Naquela noite na academia do hotel em Los Angeles, 6 meses antes, Ilha por pouco não tinha passado vergonha. Talvez até tivesse conseguido disfarçar com seu charme ensimesmado de sempre, mas chegará muito perto de flertar com Hollander. Ou possivelmente de prendê-lo contra a parede e devorar sua boca. A questão era que ele não tinha lá tanta certeza de que Hollander teria odiado. A menos que Ilha fosse muito ruim lendo pessoas, o que estava longe de ser verdade, Hollander provavelmente teria correspondido ao beijo. E, cacete, essa ideia tinha consumido Ilha desde o dia da escalação. Ilha já devia ter transado, em uma estimativa fraca, com umas dezenas de mulheres desde então. Porra, certamente não tinha motivo para ficar obcecado pelo arquirrival. Ou pelas sardas dele. Ou os olhos escuros. Ou a forma como as bochechas ficavam coradas quando ele se esforçava demais. Merda. Enfim. A Rússia seguia invicta no torneio. O Canadá também. Só um time ficaria até o final. Ilha tinha coisas mais importantes em que pensar além de sardas e garotos canadenses educadinhos. Shane estava feliz da vida por seu segundo e último campeonato mundial júnior estar sendo sediado na cidade onde tinha nascido. Ele passará o Natal com a família e o Ano Novo com os colegas de time no hotel. Seus pais foram a todos os jogos, como sempre, e ele tinha conseguido visitar muitos amigos. Passará todo o torneio com um ótimo humor, e jogará hóquei muito bem. Era a noite antes do jogo da medalha de ouro, no qual o Canadá enfrentaria a Rússia pelo segundo ano consecutivo. E Shane enfrentaria Ilya Rozanov. Não tinha visto Rozanov nenhuma vez o torneio inteiro. Os times vinham treinando em rinques diferentes e ficando em hotéis separados. O jogo seria a primeira partida entre Canadá e Rússia. Mas Shane tinha assistido a todos os jogos da Rússia. E estudado gravações em vídeo de Rozanov no rink. Dessa vez, acabaria com a raça dele. Shane já quase tinha se esquecido de como havia sido quando Rozanov tocará sua mão com os dedos ao lhe passar a garrafa de água naquela academia de hotel 6 meses antes. Ele mal pensara na pele ruborizada do russo ou na forma como seus cachos úmidos caíam em seus olhos cor de mel. Tinha sido pura adrenalina. A energia remanescente da euforia da competição, quando haviam se esparramado no chão depois de extenuarem o corpo na esteira. Fora um erro no cérebro dele, carregado de emoções da montanha-russa que tinha sido o dia da escalação. Estivera cansado e confuso e seu cérebro transformará tudo em algo ridículo, sem mais nem menos. Então Shane tinha voltado à vida de sempre depois daquela noite. Bem, havia terminado com a namorada, mas já tinha passado da hora mesmo. Uma outra coisa mudará também, Shane se pegara reparando em homens. Não nos colegas de time, nem nos amigos, nem nada do tipo. Só, tipo um cara na Starbucks do aeroporto. Ou o cara no corredor de cereais no supermercado em Kingston algumas semanas antes. Ou o cara que apareceu no Friday Night Lights. Mas não era como se não gostasse de mulheres.
Elas gostavam muito dele, e se atiravam nele agora que ele estava prestes a se tornar uma superestrela milionária. Então, sim, vinha ficando com garotas. Várias, inclusive. Tipo, pelo menos 2. Desde que terminou com a namorada. Não sexo. Mas coisas sexuais. Com certeza tinha sido mamado por 2 garotas diferentes desde julho. E gostado. Com a cabeça tombada para trás. E os olhos fechados. E definitivamente não havia pensado nos lábios cor-de-rosa e úmidos de Ilha Rosanov nem em seu sorrisinho torto. Tá ficando cansado do segundo lugar? Rosanov sorriu. Eu vou ganhar essa partida, grunhiu Shane. Eu? Cadê o espírito de equipe? Na cabeça da minha rola. Rosanov arqueou a sobrancelha, e eles se abaixaram para o face-off. Vai ver, tá na medalha de prata, falou. Shane fez questão de ganhar o face-off. E fez questão de estar onde precisava para marcar um gol 40 segundos depois. E fez questão de seu time ganhar o jogo. Asterisco. Apesar da condescendência e das provocações que gostava de fazer, Ilha levava o hóquei muito a sério. E detestava perder. No entanto, dessa vez tinha perdido. E ia voltar à Rússia com uma medalha de prata. Não estava nada orgulhoso disso. Para começo de conversa, nem voltar para a Rússia ele queria. Queria era ficar na América do Norte e começar a próxima fase de sua vida. Não queria nem ouvir o pai, que provavelmente nem tinha assistido aos seus jogos, humilhando-o por não levar uma medalha de ouro para casa. Não queria morar com o pai, nem depender de ninguém nunca mais. Queria ser rico, famoso, amado e ter uma garagem imensa, cheia de carros esportivos. Queria roupas caras, mulheres lindas e boates da moda. Queria se livrar do peso de sua família e de seu país. Queria ser ele mesmo. No gelo, na fila para cumprimentar os adversários no fim do jogo, Hollander olhara bem fundo nos olhos de Ilha. Tinha sido só por um segundo, mas foi como se tudo ao redor dele estivesse congelado e se calado. A mão úmida e suada de Hollander tinha envolvido a mão úmida e suada do adversário, e, quando fizeram contato visual, ele tinha apertado os dedos de Ilha, bem pouco. Aquela expressão, aquele aperto, dissera tantas coisas a Ilha. Eu sei. O pódio era para ser individual, mas sempre estaremos lá juntos. Vamos continuar subindo até ninguém mais conseguir nos alcançar, mas vai ser sempre juntos. Os olhos de Hollander não carregavam nenhum traço de desculpas, mas também não estavam se vangloriando. E, quando Ilha apertou a mão do último canadense na fila, estava sorrindo consigo mesmo. Porque logo, a verdadeira batalha entre ele e Shane Hollander começaria. E, porra, ele mal podia esperar. Capítulo 4. Julho de 2010. Toronto. Shane assinará um lucrativo contrato de patrocínio com a CCM, uma das maiores empresas de equipamentos de hóquei. Ele ainda não tinha jogado nenhuma partida pela NHL, então ficou muito animado. Em seguida, descobriu que também tinham feito um contrato com Rosanov. E depois descobriu que queriam lançar uma campanha de publicidade com os dois. Juntos. Foi assim que Shane se viu em um rink escuro e quase totalmente vazio no subúrbio de Toronto em uma quarta-feira de julho. Faltava pouco mais de um mês para se apresentar ao acampamento de treinamento. Ele não via Rosanov desde o Campeonato Mundial Júnior no começo de janeiro. Holofotes tinham sido instalados ao redor do gelo, criando uma iluminação bastante dramática. O dia teria 2 partes. No primeiro, fariam uma sessão de fotos, tanto separados quanto juntos, depois patinariam e fariam manobras com os tacos para os anúncios de travessa. Shane estava se acostumando com sessões de fotos, e a ter câmeras apontadas para ele num geral. Mas aquela parecia ser uma produção maior do que o tipo com que estava acostumado. Era como se fosse estrelar um filme. Coestrelar. Ele deu algumas voltas no gelo enquanto esperava a equipe de filmagem terminar de arrumar tudo. Estava usando aparatos da CCM dos pés à cabeça, é claro, incluindo a camiseta preta customizada com um logo da empresa imenso no peito, onde normalmente ficaria o do time. Seu nome e número, 24, estavam nas costas. Shane estava maquiado, o que era estranho. Ele não deveria suar nem um pouco antes de fazerem a sessão de fotos. Decidiu que era melhor parar de patinar e ficar sentado no banco, esperando. Observou a equipe montando a iluminação. Depois de alguns minutos, sentiu a presença inconfundível de Rosanov na extremidade do banco. Ele se virou e o viu, enorme, lindo e também maquiado. Que bonitinho, provocou Rosanov.
Que nem uma boneca. Você tá maquiado também. Rosanov se apoiou sobre os painéis e sorriu. Mas eu não sou bonitinho. Shane revirou os olhos. Já tinha sido chamado de o bonitinho algumas vezes, geralmente durante partidas, e odiava. Bem que queria ter odiado dessa vez. Com a maquiagem, o cabelo cuidadosamente estilizado e a iluminação dramática, Rosanov não estava nada bonitinho. Era estonteante. Mais uma vez, Shane ficou embasbacado e irritado pelo tanto que Rosanov tinha um ar de homem. O maxilar definido emoldurava as bochechas que não eram mais cheinhas com a juventude como as de Shane insistiam em ser. E seus olhos resplandeciam como coisas. Shane não conseguia pensar em uma joia com tantos tons de dourado e verde. A sessão de fotos levou muito mais do que o esperado. Boa parte foi só ficar no gelo segurando tacos da CCM em diversas posições. Eles fizeram algumas fotos juntos, mas a maioria foi deles separados. Terminaram com uma foto posada dos dois agachados na posição do face-off. Sustentaram essa pose pelo que pareceu uma eternidade, com os rostos a centímetros de distância, encarando os olhos um do outro. Tentem não rir, rapazes, mandou o diretor. Sei que vai ser difícil. Rir não era a preocupação de Shane. O que precisava era relaxar os olhos para as feições de Rosanov ficarem turvas e ele conseguir se impedir de encarar os lábios do homem. Um pouco mais de intensidade nos seus olhos, se possível, Shane. Shane aguçou a vista e fez o possível para dar uma encarada em Rosanov, como se fosse um jogo de verdade. Porém, num jogo de verdade, só precisaria sustentar aquela pose por alguns segundos. Aquilo ali era esquisito. Ele viu os lábios de Rosanov tremelicarem, e então o russo gigante riu pelo nariz e desatou a gargalhar. Shane fez o mesmo, e começou a dar risadinhas. Só mais alguns segundos, gente. Por favor. Foi mal, disse Shane, tentando ordenar sua expressão e voltá-la a uma carranca feroz. Não adiantou de nada. Assim que olhou para Rosanov, os dois começaram a rir novamente. Está bem, acho que já conseguimos o suficiente mesmo. Vamos dar um intervalo, depois fazemos as captações de vídeo. Foi culpa sua, falou Shane enquanto patinavam até o banco. Rosanov fez que não. Culpa da sua cara. Me fez rir. Shane bateu com o ombro nele. A gravação foi muito mais fácil. Os dois botaram capacetes e viseiras da CCM e patinaram pelo gelo exibindo manobras por cerca de 1 hora, talvez com um tanto mais de competitividade do que o necessário. Shane não via a hora de assistir ao comercial final. Com música e narração, provavelmente ficaria foda pra caralho. O diretor agradeceu aos dois, e os jogadores de hóquei foram liberados para irem tomar banho e se trocar no vestiário decadente. Shane tirou a roupa depressa e foi para a ducha, que, como na maioria dos rinques, era no estilo comunal, com fileiras de chuveiros um de frente para o outro em ambos os lados de um corredor. Se fosse ligeiro, talvez conseguisse sair antes de Rosanov entrar. Mas não deu sorte. Shane tinha acabado de molhar o cabelo quando Rosanov entrou nas duchas e foi para baixo de um chuveiro quase bem em frente ao dele. Os olhos de Shane pousaram sobre a tatuagem de urso imensa no peitoral esquerdo de Rosanov. Era absurda de ridícula. Ele também reparou no crucifixo de ouro, que imaginou que o russo nunca tirasse. A corrente acariciava a base do longo pescoço de Rosanov, e a cruz se acomodava confortavelmente sobre seu peitoral musculoso. Shane verteu os olhos para o chão depressa. Tinha tomado banho com centenas de caras ao longo da vida, em vestiários iguaizinhos àquele. Era tudo parte do jogo. Nunca havia olhado para nenhum de seus companheiros antes. Era algo simplesmente inconcebível. Ele ergueu os olhos de novo, e viu que Rosanov tinha ficado de costas para ele. Só restou a Shane observar, sem reação, os músculos nus e fortes expostos. Seus olhos vagaram pelos ombros largos de Rosanov e desceram pelas costas definidas até a cintura fina e a... Shane ficou todo corado. Ele não poderia, porque ia querer dar uma secada na bunda de outro cara. Que coisa mais esquisita. Mas era uma bunda muito impressionante. Não que a estivesse comparando a outras. É que era perfeita. E, quando Rosanov esfregou água no rosto, os músculos em sua bunda flexionaram, e Shane ficou absorto. E excitado. Nitidamente excitado. Em uma ducha. Com Rosanov. Só teve tempo de olhar horrorizado para o próprio pau que endurecia antes de perceber que Rosanov tinha se virado. O russo deu uma conferida na virilha de Shane e arqueou uma sobrancelha. Vai a merda, grunhiu Shane.
Não é nada. Gostou do que viu, Hollander? Não. Não é. Eu estava pensando em outra coisa. Shane queria morrer. Sabia que não estava falando com convicção nenhuma. Outra coisa. Shane deveria ter saído da ducha naquele momento. Já estava limpo o suficiente. Aquilo era tortura. Mas Rosanov sorria para ele de um jeito que não ajudava em nada a situação de Shane. E, ao que parecia, Shane tinha perdido a habilidade de se mexer. Rosanov o estava provocando, mas não esmurrando sua cara. E também não estava indo embora. Shane queria pelo menos conseguir se forçar a desviar o olhar de Rosanov, mas estava enfeitiçado. O russo parecia só o estar avaliando com curiosidade, e talvez gostando do efeito que sabia que tinha sobre Shane. Mais uma coisa para você jogar na minha cara, pensou Shane. De tão ocupado morrendo de vergonha, não percebeu de pronto que o pau de Rosanov também estava começando a inchar. O sorriso tinha sumido do rosto de Rosanov. Seus olhos estavam cheios de uma intensidade muito mais cálida do que a que Shane ficará encarando durante a sessão de fotos. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.